divina e graciosa estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor. No mês de outubro, comemorando o Outubro Rosa, que a Real Grandeza realiza tantos e tantos anos, inclusive com a parceria da Sociedade Brasileira de Mastologia. Esse evento é uma realização de 3 diretorias da Real Grandeza: a Diretoria de Administração e Finanças, a Diretoria de Ouvidoria e da Diretoria de Seguridade. Então estamos aqui, bastante gente envolvida, animada. A gente vai ter o lançamento de um programa muito especial também. É um dia de festa, né? E a gente espera que vocês se divirtam com o que vem aí, absorvam bastante informação, que a gente tenha dias felizes daqui para frente, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para a diretora de Seguridade, Patrícia. Estou aqui também representando o nosso diretor Henrique Trigueiro, que está na Diretoria de Administração e Finanças e na Diretoria de Ouvidoria. Ele não pôde vir, pediu que eu o representasse. Vou passar para a Patrícia Mello e daqui a pouco tem teatro, gente. Obrigada, Raquel. Queria começar agradecendo a todos aqui, a todos que vieram aqui pela presença. Esse evento está sendo gravado, vai ficar disponível no YouTube. E hoje é um dia em que vão ser passadas ricas informações para a gente, já agradecendo aqui a presença da Sociedade Brasileira de Mastologia, representada pelo seu presidente, o médico Rafael Machado, que vai trazer uma palestra para a gente falando sobre câncer, prevenção. Também parabenizar a Laços, a empresa Laços, que com a Fundação Real Grandeza está lançando hoje o programa de acompanhamento a doentes oncológicos, mas que também terá um braço na prevenção da doença, né? Se a gente pensar no câncer, 15 milhões de pessoas por ano descobrem estar com essa doença. E dessa, apesar de tanto avanço tecnológico, de tanto avanço na área da medicina, 8 milhões ainda vêm a falecer. No Brasil, esse número fica na casa de 625 mil pessoas por ano. A Fundação Real Grandeza, particularmente, os números mostram uma incidência, um aumento de incidência do câncer entre os nossos beneficiários na pós-pandemia. E, infelizmente, muitas dessas pessoas, quando descobriram o câncer, devido ao tempo que elas passaram isoladas, esse câncer já se apresentava na figura de metástase, com um tratamento muito mais difícil, muito mais caro e com menor chance de cura. O câncer é uma doença que o tempo é fundamental. Descobrir o quanto antes que ele existe é muito importante. E quando você está num plano de saúde como a Fundação Real Grandeza oferece, você tem todos os exames de prevenção a seu dispor. Então, sem me prolongar, porque eu não sou médica, não sou especialista, e eu tenho certeza que as palavras do Dr. Rafael aqui podem ser muito mais válidas e importantes do que o que eu tenho a dizer, mas o que eu peço, o que eu deixo de mensagem aos nossos beneficiários usem o plano da forma certa. E a melhor forma de se usar o plano é na prevenção, é se cuidando, é fazendo o seu check-up anual. A gente, quando fala do uso consciente do plano, é do uso em excesso, é do exame repetido, é do hemograma feito num intervalo muito curto de tempo, é daquele exame que você faz e nem vai lá buscar o resultado. Esse é o uso desnecessário, esse é o uso que faz o plano se tornar mais caro. Mas tudo que a gente quer
é que vocês usem o plano fazendo os exames anuais, fazendo lá, indo na sua ginecologista, fazendo a prevenção do câncer de mama, os homens indo no médico, sem tabu, sem receio, sem preconceito, porque é inadmissível a gente continuar perdendo pessoas que nós amamos para essa doença. E a partir de agora, com o lançamento desse programa, a Fundação ela não vai estar só ali aprovando exames, oferecendo médicos. Ela vai estar de mão dada com o beneficiário. A ideia desse programa é que a enfermeira vá na casa da pessoa, converse com a pessoa. Ela vai ter um nutricionista, ela vai ter um psicólogo, todos profissionais, né, da Laços de Saúde, que foi a empresa escolhida para ser a nossa parceira nessa caminhada, todos eles já preparados e qualificados para lidar com situações como essa. Então, aproveitem, né, caso isso venha acontecer, caso essa doença venha aparecer, saiba que a Real Grandeza ela vai estar ali caminhando com vocês, de mãos dadas e oferecendo o melhor que a medicina pode. Porque quando se trata de salvar vidas, nós não medimos esforços. A gente controla cada centavo do uso do plano, do uso desnecessário. Mas tudo que a gente pode oferecer de melhor para o nosso beneficiário, para salvar uma vida, nós o fazemos e vamos continuar fazendo, porque esse é o nosso diferencial e esse é o nosso motivo de existir. Então, muito obrigada, parabéns Raquel aqui pela organização, parabéns à equipe de teatro, que eu sei que vai fazer aqui uma apresentação muito bacana, preparada com muito carinho. E parabéns mais uma vez à Sociedade Brasileira de Mastologia por estar aqui nos apoiando e à empresa Laços de Saúde. Parabéns à equipe da Gerência de Operação de Saúde também, que construiu esse programa com todo carinho, pensando nos nossos beneficiários, que é o que vocês sempre fazem, com muita dedicação e cuidado e sensibilidade. Obrigada, pessoal. Pessoal, agora momento de diversão. Para quem já conhece o Grupo Real em Cena, todo ano prepara um espetáculo. Nos 2 últimos anos a gente preparou episódios, ficaram disponíveis no YouTube, Facebook e Instagram da Real Grandeza, sobre o Outubro Rosa. E esse ano a gente vai estar apresentando aqui e ao mesmo tempo gravando para depois publicar nas nossas redes sociais. Então, com vocês, Real em Cena, com Rosa é a flor, rosa é a cor de outubro. Eu sou a testemunha, prova viva de que o amor do Henrique e o apoio dele, a presença da minha família foi fundamental. Eu diria uma bênção na minha vida, no momento mais difícil que eu passei. Quando eu fui diagnosticada com câncer de mama há 2 anos, o primeiro pensamento que me veio à mente é: eu não vou morrer disso. Eu tenho uma família, eu vou me tratar, vou ficar atenta a novos focos e vou eliminar qualquer risco para a minha saúde. Eu dei adeus aos longos cabelos que eu tinha e adorava. Eu dei adeus a uma mama também. Mas foi uma parte de mim que se foi. Não eu inteira, eu tô aqui. Mesmo fazendo os exames periódicos, eu fui surpreendida por um tumor. Radioterapia, quimioterapia, internações, procedimentos. Eu senti dores, eu fiquei fraca, eu não tinha apetite, mas eu tinha fome de vida. E eu sabia que aquele estado era desgastante, mas era passageiro. Eu optei por continuar trabalhando num ritmo mais lento, mas ainda assim era uma jornada desafiadora. Eu precisei de fé, força de vontade, humildade, resiliência e paciência para aceitar que naquele momento eu precisava ser cuidada e que o Henrique, meu parceiro de vida, minha família, minha filha
e os meus amigos foram fundamentais nessa jornada. E hoje estou aqui, em pé novamente, cheia de vida e sabendo e querendo dividir isso com vocês, que o câncer não é uma sentença de morte, é uma notícia. É uma notícia desgastante, é uma notícia forte, preocupante, mas que não nos define, nem agora, nem o nosso futuro. Eu só tenho a agradecer ao Henrique, que esteve nesse tempo todo ao meu lado, a minha filha Maria Sofia, que é minha maior companheira, aos meus pais, aos meus irmãos, aos amigos. E, acima de tudo, aos médicos que seguraram a minha mão, aos enfermeiros que não me deixavam sozinha e que fizeram essa jornada tão fortificante. E depois disso tudo, eu amo os meus cachinhos curtos do jeito que eles estão, eu amo meu corpo do jeito que ele está, e eu amo a minha vida mais do que nunca e só tenho a agradecer a Deus por ela. Divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, do mais ativo horror, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, meu coração junto ao meu ansiado, pregado e crucificado sobre a rósea cruz do ardente peito dela. Bom dia a todos, telespectadores, público, tudo bem com vocês, né? Então, hoje eu estou aqui com uma amiga de anos. Eu quero apresentar a vocês a minha amiga Adriane Gonçalves, né, Adriane? Seja bem-vinda, Adriane. Seja bem-vinda. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos. Que alegria poder participar dessa manhã, falar desse tema que é tão caro para mim, que é tão precioso, e estimular outras pessoas a falarem dele também, né? Falar de vitória, de força, de inspiração é sempre muito interessante. Obrigada pelo convite. Então, Adriane, deixa eu te perguntar. Exatamente um ano atrás, esse episódio foi ao ar. Gostaria de saber de você o seguinte: como é que está a Adriane hoje, em 2022? Conta para nós. Então, faz um ano que eu passei por aqui, né? E a minha versão de 2022 está muito, muito plena, muito feliz. Trabalho, alto vapor, a vida pessoal também vive bem, os cabelos cresceram, né? O que demonstra que tudo passa. E no que diz respeito à minha saúde mesmo, partilhei com vocês há um ano atrás que eu me submeti a uma mastectomia, né, que é a retirada da mama, para aniquilar o câncer de mama que tinha me acometido. E eu me submeti a uma nova cirurgia, agora a primeira das intervenções para a gente poder reconstruir essa mama que foi retirada. E eu estou muito feliz com o resultado. Queria falar para quem está passando por isso, ou com apreensão sobre isso, é muito mais tranquilo que a gente pensa. E está tudo bem, assim, recuperação muito bem, enfim, grandes planos para o futuro e muita tranquilidade na cura. Isso é o que mais me importa. E você sabia que eu tive um câncer também? Não, eu não sabia. Nossa, divide comigo essa história. Como foi para você, então, essa superação? Não foi fácil não, mas eu fui diagnosticada em abril de 2021 com câncer no esôfago. Realmente foi uma baqueada. A gente sempre leva, né? Quando essa palavra câncer é uma palavra feia, né? Horrível, câncer, né? Mas é aquele negócio, você recebe a notícia, mas você não pode se deixar levar, porque senão vai tudo ladeira abaixo. Então, imediatamente, eu pensei, eu quero ficar curada.
Eu vivo, adoro viver, eu sou mulher da vida, no bom sentido. E aí, imediatamente, procurei um médico indicado por uma amiga que também estava passando pelo mesmo problema. Imediatamente liguei para o médico, imediatamente o médico me atendeu, imediatamente comecei os exames e comecei a fazer o tratamento necessário, quimioterapia, radioterapia, e logo comecei também. Logicamente que a gente se apavora porque a gente não sabe o que vem por aí. A gente ouve dizer que quimioterapia é horrível, radioterapia pior ainda, eu não sei o que. Graças a Deus, eu entrei naquela clínica, comecei a fazer a quimio, comecei a fazer a rádio e graças a Deus, na terceira, quarta sessão, eu já comecei a sentir uma melhora muito grande. Comecei a me sentir feliz e graças ao meu astral também, que é... Eu adoro rir, né? Eu adoro sorrir. E o médico vendo os resultados dos exames e a minha recuperação me deu mais força ainda. E vendo a minha família, minhas filhas, meu neto, meus amigos do lado me dando força e vendo que eu querendo ver que Soninha, vamos em frente, assim, vai conseguir, você consegue, a minha fé em Deus inabalável foi um renascimento. Foi um renascimento. Deus eu tô... Ai, Sônia, eu até me emociono, assim, né? Ouvindo o meu depoimento de um ano atrás, parece que já passou tanta coisa depois disso, e vendo você falar da sua história, é muito importante a gente ter isso em mente, né? A disposição de não se entregar é muito importante. Não quer dizer que quem padece de uma forma mais profunda com o câncer não queria se curar, não é isso. A medicina é muito importante, os medicamentos, a estrutura hospitalar é muito importante, mas é preciso energia, né, para se manter de cabeça erguida. E é o que você disse, essa energia vem de quem está à nossa volta, da nossa disposição de ficar aqui. Então, eu me lembro bem de fazer um contrato comigo e com Deus, e falar assim, eu não vou morrer disso. Tem muita coisa para fazer por aqui ainda. Então, que venha, seja lá o que for que me espera, e a gente vai vivendo, né, dia a dia. E quando a gente percebe, as coisas já se acalmaram, a doença está sob controle, né, já se foi. E eu acho que é importante também a gente falar do acompanhamento. Eu tenho notícias de pessoas que se cuidam, né, na hora da crise, na hora do ápice da doença, e depois acabam negligenciando os cuidados consigo mesmo. E não é uma boa opção, né? A parte mais dura da luta é o tratamento, e aí a gente precisa continuar alerta para poder acompanhar o nosso corpo e saber que está continuando tudo bem. Né? Eu fico muito feliz de ouvir essa história e eu quero agradecer de novo de poder estar aqui. Podendo partilhar a felicidade que foi ter a minha infraestrutura, a minha família, os meus amigos, meu marido do meu lado, que fizeram toda a diferença, né? Pois é, Adriana, esse negócio do apoio da família, dos amigos, é tudo muito fundamental para ajudar a vencer essa doença, né? Então, quando a gente vê o olhar deles assim, vai, você tem que vencer, você vai conseguir vencer, isso aí é muito fundamental, né? Então, por isso que eu digo, mulheres, confiem, acreditem, a medicina dá a cura, sim, mas o poder da mente, a força do querer, está aqui, ó, dentro da gente. Tem cura quando a gente tem fé que vai dar certo. É por aí. Isso aí. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a
esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a vocês, que maravilha viver uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar. Sem mentir, nem sofrer, existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a vocês, existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você. Esse foi o Real em Cena, com participação especial da doutora Adriane Gonçalves, diretamente de São Paulo, da delegacia, mas ela não está presa, ela está trabalhando. Vladimir Pinheiro no teclado, voz. E Sônia Borba, estreando como Borba Convida. Temos vários programas com Borba Convida. Obrigada, Sônia. Obrigada, Vlad. Obrigada, pessoal. Agora, por favor, doutor Rafael Machado, a palavra é sua. Gostei muito quando a Sônia e a Adriana, né, falaram que câncer não é sempre... Primeira coisa, câncer não é sentença de morte. Câncer é diagnóstico. Câncer é diagnóstico e não é culpa de ninguém. Ah, meu marido falou pra mim que eu deixei de fazer os exames, a culpa é minha. Pro inferno. Desculpa o termo, pro inferno. Câncer não é culpa de ninguém, o câncer aparece. O que a gente, enquanto médico, pode fazer é tentar conscientizar para fazer diagnóstico precoce. Eu confesso para vocês, eu tenho 25 anos de formado, vou fazer esse ano. E o que eu confesso para vocês é que, às vezes, o Outubro Rosa me irrita. Porque para mim o ano todo é rosa. Eu não gosto de falar só de câncer de mama em outubro. Porque outubro, escolher outubro, beleza, mas eu vou falar de câncer de mama, amigo e minhas amigas, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Só paro nas minhas férias, porque senão minha mulher me pega. E ela é oncologista, então ela só trabalha com câncer de mama também, né? Então, câncer de mama para mim é um ano todo, que a gente tem que saber quando a gente senta na frente do paciente. Eu vou falar um monte de número aqui, mas antes de eu falar de número, a gente tem que saber, o que o paciente tem que saber é que, pelo menos, dever-se-ia o colega ficar preocupado individualmente com cada paciente com malignidade que sai na frente dele, ou com suspeita de malignidade, né? Porque o câncer de mama numa paciente é diferente na outra, que é diferente na outra, e cada uma... Eu já ouvi uma paciente assim, eu sei que para mim eu sou só mais uma. Para mim é tão especial quanto as outras. Então me preocupo individualmente com cada uma, e não só eu, acredito eu que a grande maioria dos colegas, né? Pelo menos eu quero acreditar. Cada uma tem suas características individuais e cada uma é única, e cada uma com suas preocupações e com suas particularidades. Cada uma vai encarar de uma forma diferente, cada uma vai ter um estadiamento diferente, cada uma vai precisar, por vezes, de um tratamento diferente, porque o subtipo de tumor é diferente. Ponto. Não tem receita de bolo. Tem um rapaz, que eu não sei o sobrenome dele agora não, mas ele é o responsável pela espiritualidade do INCA, ele chama Bruno. Ele deu uma aula até no congresso que a gente organizou esse ano, do Sinrio, sobre espírito. Sinrio, Simpósio Internacional de Mastologia do Rio. Eu presidi mais esse evento. E o Bruno botou no
Instagram dele uma frase que não sai da minha cabeça. O seu paciente é o maior amor da vida de alguém. Então, a gente tem que se lembrar que o paciente é o maior amor da vida de alguém, quando a gente senta na frente dela. No meu caso é dela, porque a maior parte é mulher, o homem é muito pouco. Já trabalhei com paciente homem com câncer de mama, claro que já a gente vê de vez em quando, mas é 1% só. Aí a gente chega e começa a falar um monte de número frio assim. Quantos casos de câncer de mama a gente tem no Brasil previstos em 2020, 2021 e 2022? Alguém faz ideia? Eu podia botar no slide, mas eu não botei não, tem tudo de cabeça. 66.280 casos de câncer de mama por ano. Alguém faz ideia de quantas mulheres por dia no Brasil morrem de câncer de mama? 50. Multiplica isso por 365 a gente abraça. E o diagnóstico, como é que ele deveria ser feito? O diagnóstico é feito pelo exame físico mamário, uma vez por ano, a partir dos 40 anos, pelo menos, ou se a paciente tiver alguma queixa, ela pode ir antes, mas de rotina ela vai a partir dos 40. E ela tem que fazer mamografia anual a partir dos 40 anos também, ponto. Ah, Rafael, mas o Ministério da Saúde falam que é bianual a partir dos 50. Isso é um problema, inclusive, para os planos de saúde, que eles só começam, às vezes, a autorizar entre 50 e 69 anos. A paciente faz 70 e eles começam a recusar. Eu já vi isso acontecer com paciente minha. Recusar não é a palavra certa, mas restringir. Então, por que a partir dos 40 anos? Muito simples. A população brasileira tem entre 40 e 49 anos, 26% dos casos de câncer de mama ocorrendo nessa faixa etária. Então, se a gente não faz rastreamento mamográfico entre 40 e 49 anos, eu deixo de rastrear 1/4 da população que tem câncer de mama. Eu deixo de fazer diagnóstico precoce. Se eu não faço diagnóstico precoce, aumenta o risco dessa mulher evoluir com óbito, diminui as chances de sobrevida dela. Se o diagnóstico é feito quando a doença ainda é impalpável, a chance de cura chega a 95%. Conforme a doença vai para estádios mais avançados, começa o estádio 0, 1, 2, 3, até o estádio 4. Carcinoma in situ, até intraductal, até metastático. Então, como é que está o Brasil pré e pós-pandemia? Em 2019, a gente fazia uma média de rastreamento mamográfico bienal de 50 a 69 anos de idade, que é o que preconiza o Ministério da Saúde, em 23% da população alvo no SUS. Se a gente botasse a clínica privada, isso chegava a 60%. Aí você pergunta, tá, por que você está me falando esses números? Porque a OMS manda 70%. A gente não faz. Lá em 2019, pré-pandemia. Aí a pandemia chegou igual um zagueiro no atacante pegando a gente no joelho. O que aconteceu? Em 2020 caiu mais de 45% da quantidade de exames realizados de mamografia no Brasil. Em 2021, isso caiu 18%. Hoje a gente tem 17%, que chegou a levar a 17% no SUS da população alvo só sendo atendida. Eram 23, caiu para 17. Por que isso aconteceu? Porque o sistema todo ficou voltado para a Covid. Isso é recurso, demanda e acesso. A gente nem vou comentar o que deixou de se fazer ou se fez de maneira inadequada, porque a imprensa noticiou de maneira abertíssima. Então, se a gente olhar 2020 2021, a gente teve uma redução de acesso, porque houve menos vagas disponíveis nas outras especialidades, outras doenças que não a Covid-19. Eu trabalho no Hospital Federal. A Secretaria Municipal de Saúde reduziu pela metade o envio de pacientes para a gente. Ou seja, já teve um revezamento no posto de saúde, já esses pacientes não chegavam. 2, os pacientes estavam com medo de ir para o hospital, até porque se tinha uma recomendação, não saia de casa, fique em casa. Então a gente teve não só uma redução na quantidade de exames feitos, mas no acesso ao profissional médico. O que aconteceu? Dados do DataSUS, não sou eu que estou falando, até 2019, a gente tinha 45% dos casos estádio 3 e estádio 4. Hoje se inverteu, são 55%. Isso eu vejo 55%. Isso eu vejo na minha clínica diária, seja em hospital privado, seja em hospital público, tá? A quantidade de pacientes que chegam com tumor localmente avançado, que eu mando para quimioterapia neoadjuvante, que é pré-operatória, é muito maior. Então o que a gente tem que fazer?
Exame físico do mastologista a partir dos 40 anos, mamografia anual a partir dos 40 anos. Para quando? Enquanto a paciente diz, a normalização da sociedade brasileira de mastologia é até 7 anos da expectativa de vida. Isso é muito complicado você botar na prática. A paciente está bem? Mantém, pô. Ela tá ótima. Eu tenho um paciente de 70 anos que dá 3 voltas na lagoa. Acho que nem eu consigo. Entendeu? Então, assim, faz o diagnóstico, a mama é densa, segue com ultrassom, faz a ressonância. É porque não faz a ressonância direta? A ressonância é muito sensível, dá muito falso positivo, a gente acaba indicando biópsia sem necessidade. Não vou nem entrar no mérito do custo, porque também é custoso. Então, o autoexame ajuda? O autoexame ajuda. Mas mais importante do que o autoexame é a mulher se conhecer. Ela sabia que naquela área, quanto uma área da mama mais densa, não era assim. Às vezes não é um nódulo, não. É uma área diferente. Ela não era assim, agora é. Eu tenho que valorizar uma queixa dessa, de qualquer paciente. Me trouxe uma queixa que a mama mudou, eu vou ter que dar valor. Pode não ser nada. Pode ser só um estímulo hormonal, cíclico, aquele mês ficou um pouco mais de tempo. Não importa. A gente chama de autoconhecimento mamário, em inglês, breast awareness. Isso é mais importante do que o autoexame. O autoexame, se a mulher não menstrua, escolhe uma vez no mês, se ela menstrua, espera a menstruação ir embora, conta 7 dias, pumba. Acabou a menstruação, mais 7 dias. Fica na frente do espelho, levanta, abaixa a mão, vê se tem algum abalamento, alguma retração. Bota a mão atrás da cabeça e palpa desde esse osso até o bico do peito, daqui do osso externo até o bico do peito, da costela abaixo até o bico do peito, e daqui de uma linha que vem anteriormente a axila, até o bico do peito, como se fossem os raios da bicicleta. Depois aperta para ver se há alguma secreção. Pode fazer isso durante o banho, não tem problema, mas o autoexame faz parte do autoconhecimento mamário. Pode palpar a axila de um lado, palpa do outro, tá? Mas isso faz parte do autoconhecimento mamário. O autoexame por si só também não substitui o exame físico do mastologista. Eu faço meu autoexame todo mês, beleza? Não está tudo beleza, não deixa de ir. Tá? Então a gente tem um diagnóstico hoje de tumores mais avançados e quanto tempo isso vai levar, a gente não sabe. Teve um estudo europeu de um grupo chamado Greta, que nas 12 primeiras semanas de pandemia calculou que levariam 45 semanas para recuperar aquelas 12. Então você multiplica isso por 2 anos. É muito mais, não são só 12 semanas. São 48 meses para a gente recuperar. Isso vai demorar um bocado. Então, mas a gente está vendo uma realização de exames em maior quantidade esse ano, a 30% acima do patamar básico de 2019 na clínica privada. No SUS ainda não está legal, está demorando demais. Aliás, no SUS, por que não se faz tanto? Tem pouco mamógrafo? A gente tem mais do que mamógrafo suficiente no Brasil. O problema, eles estão muito mal distribuídos, a maioria está no Sudeste e nas capitais. A mulher percorre um trajeto enorme para poder chegar a fazer uma mamografia quando ela sai do interior. Quilometragem muito maior do que a Organização Mundial da Saúde manda. Tá? Então, assim, ela tem dificuldade de acesso ao mamógrafo, ela tem dificuldade para pegar o exame, daí depois ela tem dificuldade para levar para o médico, daí depois ela tem dificuldade de começar o tratamento. Bom, os mamógrafos que estão presentes hoje, como é que eles estão? Estão subutilizados, a maioria deles está subutilizada, porque ou não tem radiologista no SUS, ou não tem técnico, ou eles estão quebrados e a manutenção está esperando. Então, por isso que eles estão subutilizados. Mas eles estão lá. Se você olhar, está computado bonitinho. O destaque que a gente dá chega a ser até apoiar. O destaque que a gente dá em negatividade se chama Distrito Federal. Bom, chega a ser redundante falar que a gente dá negatividade para o Distrito Federal, atualmente. Mas o Distrito Federal tem um aproveitamento e utilização de mamógrafos pífia. O rastreamento mamográfico caiu absurdamente lá, está muito pior do que era antes. Aí tem outros estados, Maranhão, Rio de Janeiro também é um estado que deixa muito a desejar, aliás, todos eles. Mas me surpreendeu muito Brasília ter uma subutilização e subrealização de mamografia sendo a capital do país, sabe? Enfim, até agora ainda não entendemos os porquês, né, Alan? Até agora a gente ainda está tentando entender por que está tão subutilizado lá. É porque o Alan está por dentro sempre disso, está sempre por dentro disso com a gente. Alan, quem não sabe, é o nosso assessor de imprensa, aliás, é um cara, parabéns, palmas para o Alan, palmas para o Alan. Ele sempre procura releases, procura levantar junto com a gente os trabalhos e tal. E aí, como é que a gente trata o câncer de mama? Hoje a gente tem alguns pilares. A gente tem cirurgia, quanto mais precoce o diagnóstico, menor a cirurgia é. Quimioterapia, quanto mais precoce o diagnóstico, menos tratamento a gente faz. Droga-alvo, hormonioterapia, radioterapia,
poxa vida, a radioterapia é um horror, queima tudo. Não queima não, já foi assim há 20 anos atrás, 30, não é mais assim. A radioterapia não torra paciente. Meu Deus, eu tenho a tia que ficou preto. Ficava absolutamente queimado, ficava marrom, preto, aquilo demorava a sair, a paciente ficava com aquela área toda queimada, ficava às vezes vermelho, que descamava tudo. Hoje em dia não é assim, então a gente já passa... Nossa, minha avó ficou com totalmente aquela área toda marrom, então descascou e depois ficou enegrecida e fica um quadrado. Gente, não fica mais assim. Não fica mais assim. A paciente fica com queloide, não fica mais assim. Acontece, é raro, mas acontece muito pouco. Então, assim, as consequências que a gente vê, aquela queimadura, tudo vermelho, tudo escurecido, não fica mais assim, gente, tá? Não fica mais assim. A qualidade da radioterapia melhorou muito e a radioterapia é um baita aliado da gente hoje em tratamento. Tem os subtipos tumorais, cada subtipo tumoral expressa moléculas diferentes, você tem drogas específicas que melhoram absurdamente a sobrevida, tá? Então a gente parte do princípio que o ideal é fazer a mamografia a partir dos 40, fazer o exame físico a partir dos 40, se conhecer, fazer o autoexame, e buscar o tratamento mais precoce possível. Por que a gente não consegue isso no Brasil ainda? As políticas públicas de saúde deixam muito a desejar. Enquanto a gente viver de campanha, por isso que o Outubro Rosa me entristece, por vezes, porque é uma campanha. O Outubro Rosa tinha que ser uma campanha, isso é minha opinião, tá? Opinião pessoal. Tinha que ser uma campanha em cima de um contínuo, só que esse contínuo não existe, tá? Então a gente, eu sinto na pele porque eu trabalho em clínica privada, uma realidade X, e trabalho no SUS com uma realidade outra, né? E às vezes a gente se depara com situações que te irritam, enquanto profissional mesmo, né? E às vezes a gente tem uma disponibilidade em clínica privada de uma determinada droga e no SUS não ter. E uma paciente numa clínica privada evolui de uma forma e no SUS ela não vai evoluir. Isso é motivo de colegas pedirem demissão. Eu ainda estou aguentando, mas você vai cansando. Eu tenho uma foto de 2016, quando eu entrei na chefia do serviço de ginecologia do Hospital da Lagoa, minha cabeça era pretinha. Agora eu estou completamente prateado. Minha cabeça virou uma chuva de prata, porque a aborreção o tempo inteiro. Você mata um leão por dia, e a paciente vem brigar com você porque não consegue fazer as coisas. Por que brigar com a gente? Porque a gente está na linha de frente. Ela vai falar com quem? Vai falar comigo. Mas a gente corta um dobrado. Se eu for enumerar exemplos aqui para vocês, eu estou fazendo isso um bate-papo mais informal, porque eu acho que botar uma hora ia ser um negócio mais seco, e eu não gosto disso. E a paciente vem falar com a gente, e aí você vai falar o quê? Me dá uma previsão de quando vai ser a minha cirurgia. Às vezes a cirurgia tem reconstrução com a plástica, não depende só de mim. E aí você tem que ficar em cima do chefe da plástica. Vamos operar. Mas ela não quer operar? Não, ela quer operar, só que ela tem que operar junto com a mama, cabeça e pescoço, reconstrução de vulva, reconstrução de cavidade oral, reconstrução de boca, reconstrução de áreas de pele de extensão de melanoma grande, reconstrução de urologia de bolsa escrotal. Então, assim, está todo mundo sobrecarregado. Então, o sistema está sobrecarregado. Chega uma pandemia que te dá uma pancada e te dá uma entrada no teu joelho, as coisas pioram um pouco mais. Graças a Deus, ainda a gente conseguiu operar. Eu consegui operar bastante na pandemia, porque o gestor do meu hospital teve uma sensibilidade legal, então assim, minha fila ficou sempre pequena, a gente consegue operar bem, mas isso não é a realidade de todo hospital. Teve hospital que fechou mesmo e falou que é só Covid. Tá? A gente ia trabalhar com 3 máscaras, face shield, 8 luvas e entrava no centro cirúrgico. Não digo 8 não, mas 3 luvas eu ponho, até hoje. Enfim, usando o racional, a gente tem que procurar sempre ter uma interação entre paciente, médico e sistema, seja ele qual for, se o sistema privado, de acesso ao convênio, o que ela falou é real. A gente, não sei se vocês sabem, existem formas de prestação de serviço e da forma que o sistema hoje se retroalimenta, ele não vai ter sucesso a curto prazo.
Então, você vai no médico, pede exame, vai no outro, pede exame, a mesma coisa às vezes. O colega não se dá o trabalho de, às vezes são exames diferentes ou iguais, e a paciente diz, não, eu quero fazer hemograma mensal, não tem a menor indicação. Mas isso acontece. E o que ela disse foi feito um levantamento há bastante tempo atrás, quando eu entrei para trabalhar junto a uma cooperativa médica, já tem bastante tempo isso, e me foi dito que 60% dos exames de sangue não eram pegos pelos pacientes no laboratório. 60%. Eu costumo falar que na vida, na medicina e no amor, tudo tem um porquê e um para quê. Então, por que pedir o exame? Para que pedir o exame? Se a pessoa não for nem buscar, não tinha nem sentido fazer. Mas a mamografia anual tem que fazer. Você tem coisas que tem que se focar. Para câncer de mama, a mamografia todo ano a partir dos 40. Exame físico no mastologista a partir dos 40 todo ano. Se tiver queixa, vai antes. Mama EDessa complementa com ultrassom. Tem dúvida? Faz uma ressonância. Diagnosticou? Vai fazer estadiamento em todo mundo? Pedir PET-CT, tomografia de tórax, abdômen, cintilografia óssea para todo mundo? Não. Não. Tem subtipos tumorais que só a partir de 5 centímetros. Tem subtipos tumorais que é a partir de 1. Tem subtipo tumoral que é a partir de 2. Então a gente individualiza caso a caso. Não é receita de bolo, as pessoas são diferentes. Os casos são diferentes. E a gente precisa individualizar cada um. Botar um orelhão desse tamanho, responder mensagem. Agora tem o WhatsApp, né? Essa semana eu recebi uma mensagem 1h58 da manhã. Tipo assim, nem era câncer não, era doença inflamatória mamária. Mas eu recebi mensagem às 11h30, para tirar dúvida às vezes até. Aí eu até brinquei com a paciente, que eu sou insônia. Eu tenho insônia. Eu vou acordar em 3 e 4 da manhã. E eu olho o zap e eu respondo. Aí teve uma pacientezinha, falou, doutor, você me respondeu às 3h30. Eu falei, eu tenho insônia. Se mandar mensagem às 11h30, eu vou olhar e vou responder. Porque amanhã vai ter mais coisa para fazer. Então eu vou responder o quanto antes para você. Aí ela falou, pô, doutor, vou te mandar mais mensagem não. Se eu não responde às 3h30, quem responde? Não tem problema. Às vezes não dá. Mas então a demanda está muito grande por conta de tudo isso. Pessoal, tudo que a gente falar aqui, eu vou deixar agora aberto para perguntas. Eu acho que eu já falei muito de tratamento, de prognóstico, de estadiamento, do que fazer, do exame físico, de como as coisas não estão boas. A radioterapia não é mais nenhum bicho de 7 cabeças. A quimioterapia também não. A quimioterapia melhorou muito com as drogas que se faz antes e durante. É ruim. Não é ruim. É ruim para burro. Quimioterapia é ruim para burro. Mas assim, está muito melhor. Não é mais igual aquele filme da Julia Roberts, do Diane Young, que era uma vomitação de cada meia hora. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Acabou, tá? Acabou. Não tem mais vomitação. Mas o que eu quis mostrar para vocês hoje, eu queria que botasse o slide 20. Eu não quero mais ver o que eu tenho visto aqui. Bota o slide 20, por favor. Essa foi uma aula que eu dei do Panorama da Saúde da Mulher. Se tiver como ampliar, botar no máximo aí. Eu não quero mais ver tumor desse tamanho, ou ulcerado assim, ou pior, esse aqui, ó. Esse aqui eu operei, tá? Volta só um pouquinho. Esse aqui eu operei. A paciente tinha uma infiltração de parede torácica. Isso aqui vocês estão vendo aqui? Isso aqui eram tubos para a gente refazer as costelas da paciente. O tumor infiltrava aqui. E isso aqui que vocês estão vendo é o pulmão. Aqui é o pericárdio, é o coração da paciente. O tumor infiltrava a parede torácica toda. Então, entrei eu com a mastologia, depois entrou a cirurgia torácica para ressecar as estruturas. Ressequei o tumor até chegando nas costelas. Chegou nas costelas, eles soltaram, tiraram um tampo mesmo do tórax. Daí depois reconstruíram as costelas, fecharam e a plástica veio e rodou um retalho gigantesco do abdômen para cá. Isso para dar uma qualidade de vida para a paciente, porque o prognóstico dessa paciente já está dado e não é bom. Para chegar nisso, não respondeu a químio, não respondeu a rádio, pré-operatório, nada. E aí a gente tem, então, tudo que eu não quero é encontrar esse tipo de situação. E esse tipo de situação eu encontro todo dia. Todo dia. De segunda a sexta. Todo dia. Seja no SUS, seja em clínica privada. Então, assim, é por um ano cor-de-rosa e não um outubro cor-de-rosa, é por explanações, explicações e conversas e acesso à saúde que a gente briga para não ver mais isso aqui. Obrigado, fico à disposição para a pergunta. Doutor Rafael, obrigada pelas suas palavras, foi muito importante
e a gente vai multiplicar esse conteúdo o máximo que a gente puder, ciente de como ele pode ajudar os nossos beneficiários, alertá-los sobre a importância desse autocuidado, desse autoconhecimento. O que eu queria saber é, quando a pessoa ela descobre que está com câncer, o quanto, na sua experiência profissional, o senhor observa que a questão psicológica interfere no desenvolvimento do tratamento e o que a pessoa, como médico, o que o senhor percebe que, de alguma forma, ajuda ou colabora para que esse paciente consiga ter o equilíbrio emocional necessário para fazer essa travessia até chegar à cura. Obrigada. Vamos entrar nos fatores de risco, então. Fatores de risco básicos, primeiro é ser mulher, para ter câncer de mama, né? Primeiro para ter câncer de mama é ser mulher. 2, menopausa tardia depois de 55, menarca, ou seja, plena menstruação antes dos 12 anos, sedentarismo, obesidade, tabagismo, a exposição a órgãos fosforados, que são algumas substâncias até presentes em agrotóxico. A gente sabe que pode ser que tenha uma relação. A questão psicológica, a gente não tem nenhum trabalho mostrando ainda que efetivamente a questão psicológica, o paciente pessimista vai mal ou o paciente otimista vai melhor. Aí é experiência anedotal minha e de outros colegas. Eu já tive muita paciente com tumor horroroso que o paciente estava sempre com um sorriso de lado a lado e viveu muito bem. E eu já tive paciente com um tumor pequenininho, bom, tinha tudo para dar certo, o paciente parecia assim, você lembra daquele que tinha Hanna-Barbera, aquele lip hard, ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, vida, céus, a minha vida está um horror para mim, um tumor pequenininho, falando, caramba, a cirurgia pequena, nem fazia um tratamento, nem precisava de quimioterapia por vezes, ó. Uma em especial marcou, que fez uma quimioterapia muito tranquila, tranquilo o nome certo, na quimioterapia que não foi tão agressiva, e ela pessimista para burro, o bicho voltou em menos de 2 anos e com metástase à distância e levou a paciente. Então, apesar da gente não ter nenhum trabalho que fale que efetivamente a questão psicológica, paciente mais positiva evolui melhor, a gente vê que sim, mas talvez porque essa paciente que mais se exercita, a gente sabe que exercício físico pré-malignidade reduz o risco entre 13% e 30% de desenvolver carcinoma, e aquela paciente que teve câncer de mama e faz atividade física, ela tem uma redução de 30% de risco de recidiva em relação àquela que não faz. Então, ou seja, aquela paciente que é mais para frente, é muita coisa. A paciente que tem um bom estilo de vida, que é uma paciente otimista, obviamente que ela vai fazer atividade física, vai correr atrás de outras coisas, vai procurar emagrecer, vai procurar se manter ativa, e isso por si só já reduz o risco de uma recidiva. Eu acho que uma coisa vem junto com a outra, né? Aquela paciente que afunda, começa a comer chocolate pra caramba, 2 barras de chocolate todo dia, a gente vê a pessoa comer 1, 2, 3 barras de chocolate por dia, incha, vai mal, sedentária, mau humor. Acho que as coisas estão todas muito atreladas, né? Um estilo de vida saudável está atrelado a uma mente sã e corpore sana, né? Aquilo que a gente fala. Em relação às fotos que foram apresentadas ali, tem uma foto que tem uma ferida bem exposta. E geralmente quando as pessoas falam que estão com câncer, a gente nunca vê a ferida, né? A gente sabe que é uma doença interna, né? Então, nesse caso assim, é que a pessoa deixou passar muito tempo e isso estourou, explodiu, não sei. Sim, existe mesmo isso da ferida acontecer. Ou já é uma fase terminal, entendeu? Da ferida. Depende do subtipo tumoral. Tem subtipo tumoral que é mais agressivo e evolui para aquilo mais rápido. Tem subtipo tumoral que é mais lento e demora mais. Mas em geral a gente vê pacientes com tumor mais avançado mesmo. E aí tem 2 situações. Ou o paciente tem um medo, né? Não fala nem fala em nome de câncer, né? Fala aquela doutor com aquela doença, quando eles falam isso. Não, doutor com aquela doença. Câncer, não, nem me fala isso, nem me fala, eu tenho medo, tem um estigma no negócio até hoje. Então, às vezes, a paciente tem medo de procurar assistência, e às vezes ela procurou assistência e não conseguiu assistência mesmo.
Vou te dar um exemplo prático. Esse negócio de ser chefe de serviço já é mania minha já há algum tempo. Eu já fui chefe de serviço do serviço de ginecologia do Hospital Municipal Salgado Filho. E lá a gente tinha agenda aberta. Eu atendi a agenda de chegada, a gente conseguiu fazer lá a gente conseguiu, junto ao Mário Cruyff, uma parceria para operar câncer de mama no município, porque não adianta eu operar, né? Eu tenho que mandar fazer o tratamento de quimio e rádio. Operar e mandar paciente se vira não dava, não dá, isso está errado. Então, para eu conseguir operar, eu tinha que fechar um convênio com alguém. Então, eu fechei com o Mário Cruyff, fluía muito bem. E o mais legal é que meu ambulatório grande era de quinta-feira. Eu ficava quinta-feira o dia inteiro no médico. E atendia gente pra caramba. Era um ambulatório que começava às 8, a última paciente era às 18h15. Além disso, ainda atendia as emergências que chegavam. E o mais legal, aí eu tenho que dizer que é legal porque era legal, é que as pacientes falavam boca a boca, tem um mastologista lá na quinta-feira. Então o pessoal da região começava a entrar pela emergência. Então eu começava a atender tumor daquele tamanho, entrando pela emergência. Eu atendi uma senhora em 2008, eu não esqueci disso. Em 2001, ela tinha uma guia de referência com tumor de 2 centímetros, em 2002 com 3, em 2005, 2 guias de referência com tumor com 5 centímetros, incluindo o posto. Em 2005, isso. Em 2006, 6 centímetros, em 2007, 7 centímetros, em 2008 era a 8ª guia de referência dela com 8 centímetros de tumor. Eu biopsiei e mandei para o rim essa paciente porque ela precisava fazer quimioterapia pré-operatória e 8 guias de referência. Esse era algum problema do sistema. Não, o sistema não estava recebendo as pacientes direito. Peguei e falei para o paciente, espera um minutinho, fui avisar meu diretor, falei, eu estou pela emergência. Ele, xeroca tudo, era um diretor muito bom à época, chamava Ivo Perrone, era o nome do diretor, um diretor muito competente, era um cara muito bom. Naquela época eu trabalhava lá e eu falava, se eu tiver qualquer problema, pode me levar para lá, porque eu sabia que as equipes na época estavam completas. E quando o serviço funciona, a gente consegue ajudar. Quando o sistema não funciona, ali era uma paciente com um quadro parecido com esse que eu botei aqui em cima, aquele tumor enorme. Assim. Mas ela procurou assistência, o sistema que realmente não referiu. E tem aquelas que não procuram porque tem medo de diagnóstico comigo. Esses dias eu atendi no meu consultório, uma senhora veio em 2019 para mim com um tumor de 5 centímetros na mão. Não queria operar. Falou que as amigas tinham morrido de câncer de mama, que ela não queria morrer, fazer quimioterapia para morrer de qualquer jeito. Não adianta, não vou convencer. É um tumor bom, de prognóstico excelente. Tanto é que ela voltou 3 anos depois com um tumor medindo agora quase 15 centímetros na mesma mão. Está fazendo tratamento com medicação via oral que não está respondendo. Aí o oncologista me encaminhou para eu avaliar a cirurgia. A minha resposta foi, tem indicação de cirurgia desde o começo, porém a paciente não deseja. Eu tenho que respeitar. Não tem jeito. Dói? Putz, um monte, mas eu tenho que respeitar, é direito dela. Eu queria saber se tem um tempo médio, assim, para a pessoa, desde o tempo que ela descobriu ao tempo que ficou nesse estágio, assim. Tem uma média de tempo ou é incerto de paciente para paciente? Posso responder? Pode. Eu gostaria de fazer um depoimento aqui, agradecer a participação. Eu faço geralmente o meu exame em janeiro, que é o meu aniversário, vou lá conversar com a minha grande amiga ginecologista. Ela já me salvou de várias coisas, eu achei importante ir. Fui lá, aí ela disse, vamos fazer mamografia. Eu disse, tem certeza? Um examezinho difícil de fazer. Não, tem que fazer. Aí fiz. Quando eu terminei de fazer o exame, a médica disse assim, vamos repetir o exame. Aí eu disse, vai repetir para quê? Bom, fui lá, peguei o exame, levei para minha ginecologista. Ela disse, Beatriz, senta, você está com câncer de mama. Eu disse, não tem na minha família. Imagina, ninguém tem câncer de mama. Aí ela disse, vou te acompanhar e a fundação vai entrar, porque eu já conheço a fundação. Fiz o exame de novo, para ter certeza que era câncer de mama, estava em si. Aí ela disse, vou mandar para o meu mastologista. O meu, porque você é para dar nada de complicado. Fui lá no mastologista, ele disse, Beatriz, não tem jeito, você vai ter que operar. Eu disse, mas você tem certeza? Não estou sentindo nada, não tem nada. Ele disse, não,
Tem. Fevereiro eu fiz a biópsia, março já estava com diagnóstico de câncer, nível 4, tem que operar. Aí eu disse assim, mas essa estrela d'alva aqui, que está me matando, Ele disse, então vai fazer, fiz a biópsia, horrível, que você fica de cabeça para baixo, e eu tenho um probleminha no quadril, fui. 4 de maio fui operada. No início da pandemia. Aí o médico que ia me operar, o primeiro, estava com Covid no copo externo. Aí eu telefonei para a ginecologista de novo. Ela disse, calma que eu vou te arranjar um outro, também muito bom, mas fica calmo, vai dar tudo certo. Eu disse, mas está fechando tudo, vamos deixar para depois. Não, ela disse, não pode deixar para depois, tem que fazer. 4 de maio, entrei na São José, com segurança na porta, segurança no elevador, segurança na escada, e aí o cara disse assim, o seu marido não pode entrar. Eu disse, quê? Vou ficar sozinha? Neste momento, nunca. Aí ela disse, então diz para ele ficar no banheiro. Aí ele foi, entramos, pegamos o elevador, sem ninguém ver. Falei assim, não, só vou deixar a bolsa dela lá. Aí fui lá, entrou as enfermeiras, ele se escondeu no banheiro, fui operada 4 de maio de 2020. Tinha acabado de ser decretada a pandemia. Fui operada. Agora, antes eu cheguei para o mastologista e disse assim, vou dormir em casa. Ele disse, não, você vai dormir no hospital. Eu disse, não, vou dormir em casa. Você vai ver como eu vou ser certinha. Vou cumprir tudo o que você disser. Se eu tiver que amarrar o braço, eu amarro o braço. Se eu tiver que ficar na cama, se eu tiver que usar fralda, eu faço tudinho certinho. Foi ótimo, ótimo. Aí ele disse, agora vamos fazer rádio. Aí eu disse, mas todo mundo está em casa, o que eu vou fazer no rádio? Não, tem que fazer. Aí cheguei lá no oncologista, na clínica que a fundação me arranjou, ele disse assim, normalmente são 15 sessões, mas por conta da pandemia, e como temos um aparelho novo, você vai fazer 10. E ficou perfeito. Agora, desculpa, um peito ficou chocolate amargo e o outro ficou pele. Ficou, mas foi ótimo. A clínica, a Fundação Ria Grandeza, Dani me acompanhou o tempo todo. Então, é o mais urgente que você puder fazer, faz. E tenha essa dinâmica. Todo ano, vai conversar com o seu ginecologista, faz o exame que é para você. Você que está se dando vida, qualidade de vida e satisfação. Obrigada, Fundação. Bom, respondendo a sua pergunta, depende do tipo tumoral. Tem uns que evoluem mais rápido, outros mais devagar. Os tumores com características genéticas correspondem só a 10% do total. Então, a maioria dos pacientes não tem história familiar nenhuma. É esporádico. Mas, enfim, e essa questão da radioterapia, com 10 sessões ou 5 sessões, se vê uma toxicidade um pouquinho maior do que com 15. Isso está sendo aceito e feito porque a sobrevida global e a sobrevida livre de doença estão exatamente iguais quando se faz 15 sessões. Então, se 5 ou 15 tem a mesma sobrevida, a tendência é se fazer com menos. Por quê? Porque você tem mais oportunidade de tratar mais gente. Mas, realmente, o resultado estético relatado é um pouco pior com essas novas. Isso é muito recente. Isso é estudo que saiu tem 1 ano e meio, 2, né? Que fechou para valer. Fechou para valer. Então, a questão genética só corresponde a 10% dos casos de transmissão familiar de gene. A biópsia, o diagnóstico é feito por biópsia. A biópsia, provavelmente a senhora tinha um problema de microcalcificações, foi biopsiada por mamografia, aí não tem jeito. Aí aquela mesa de barriga para baixo. Quando tem guiado por ultrassom é mais confortável, o paciente fica na posição do ultrassom, é bem mais tranquilo, né? Mas que bom que a senhora operou e deu tudo certo. Nosso amigo lá é fera também é fera. E não ache estranho se olhar no relato cirúrgico se não tiver meu nome lá. Doutor Rafael, a minha dúvida é
eu acho que a colega aqui já até tirou. No meu caso, eu tenho uma irmã que ela está com câncer de mama e todo mundo fica perguntando. Ela é da família, nós somos mais 4 irmãs. Vamos pegar? Vamos ter esse diagnóstico de câncer? Quantos anos a sua irmã tinha quando estava com câncer de mama? Ela já está há 4 anos. Mas já a idade dela, por favor. A idade dela é 65. Tem alguns, é difícil dizer porque a gente tem que saber o subtipo tumoral, né? Mas tem alguns protocolos que falam para testar todo mundo que teve câncer de mama para ver se tem fundamentação genética ou fundamento genético ou não, né? Isso é questionável, mas para a senhora saber se tem alguma mutação associada ao câncer de mama da sua irmã, só ela testando. Aí ela tem que fazer uma avaliação com o geneticista para se ver se tem uma mutação ali, e aí achou uma mutação e na família. Mas nesse cenário de faixa etária dela é mais fácil ser esporádico. Mas para afastar mesmo, só testando. Bom dia, eu sou a enfermeira Daniele Passavante, da Fundação Real Grandeza. Alguns rostinhos aqui já são conhecidos, outros eu conheci através do telefone e hoje tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Eu faço parte da Gerência de Operações em Saúde e também da Diretoria de Seguridade e respondo pela gestão da oncologia e pela operação da oncologia na Fundação Real Grandeza. Uma coisa importante que foi dita aqui pelo Dr. Rafael é a individualidade do tratamento, entendendo que cada indivíduo tem a sua particularidade. Isso fez eu lembrar do conceito ampliado de saúde que nós temos hoje. Ele é abrangente, ele tira a doença do foco e ele coloca o indivíduo no foco. E nisso ele contextualiza a condição de vida, ele contextualiza a sua interação familiar, a sua interação social, ele contextualiza a sua questão psíquica, que foi dito aqui na palestra, inclusive, as suas emoções, a sua espiritualidade e também a sua saúde física. E foi pensando nisso que a Fundação Real Grandeza decidiu, sim, comprar essa briga e proporcionar para vocês aqui um novo programa de apoio ao paciente oncológico. E a nossa visão é trabalhar a jornada do nosso beneficiário. Falando de jornada, a gente pensa desde os cuidados de prevenção e promoção de saúde, até o diagnóstico precoce, que foi muito bem dito aqui também, o tratamento propriamente dito com seus vieses e as suas etapas. E é por isso que hoje, em parceria com o Grupo Laços, vocês vão conhecer através do folder que nós disponibilizamos, se vocês não pegaram. Depois deem uma olhadinha com carinho nesse folder que foi feito para vocês entenderem um pouquinho mais do programa. Em parceria com a Laços Saúde, nós estamos promovendo e lançando esse programa aqui nessa manhã, em primeira mão para vocês que estão presentes no evento. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar a enfermeira Johanna. Ela hoje representa a Laços Saúde e o Grupo Lacom, que prevê o quê? A oncologia em casa. E ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Johanna? Bom, primeiro queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Johanna, sou enfermeira. E há alguns anos não fico mais na assistência e acabei empreendendo na saúde, né? Então eu sou hoje uma empreendedora na minha profissão, né? E a minha história de vida me colocou nesse lugar aqui, nessa condição. Eu vou contar um pouquinho para vocês e depois a gente vai entrar especificamente por que surgiu essa ideia, da onde veio isso tudo e o que a gente vai propor dentro do programa fazer com todos os beneficiários, né, que forem, né, elegíveis para ele. Bom, eu tenho um caso bem pessoal com a oncologia da minha vida. Minha mãe teve câncer de mama. A minha mãe, infelizmente, faleceu com câncer de mama. Eu tive câncer de mama com 30 anos de idade. E aí eu caí nos 10% da genética. Eu tenho uma mutação genética que me predispõe. Na época, né, há 10 anos, eu fiz 25 sessões de quimioterapia. Não, 16 sessões de quimioterapia. Eu fiz 25 sessões de radioterapia. Eu fiz 9 cirurgias.
Eu era muito jovem, e como que eu descobri? Eu estava me preparando para correr uma meia maratona, porque eu tinha o sonho de correr uma meia maratona. Eu tinha feito um treino muito longo naquele dia, estava bem magra, né, bem sarada, né, aquele negócio prontinha para correr a meia, e fui tomar um banho. E no banho eu fiz o autoexame, e no autoexame eu palpei o nódulo na minha mão esquerda. E a partir daí, tendo em vista o meu histórico familiar muito presente, eu acabei partindo aí para o diagnóstico, para as intervenções, né, e para o tratamento. Eu costumo dizer que existem três momentos muito difíceis para uma mulher quando ela recebe um diagnóstico desse. Ainda mais para mim, que era uma mulher muito jovem, eu ainda não era casada, não tinha filhos, e eu sabia que a quimioterapia poderia impactar uma série de coisas na minha vida. Então, o primeiro momento é o momento do diagnóstico, porque o momento do diagnóstico é o momento que você não sabe o que você vai fazer da sua vida, você fica completamente obnubilado. O que eu vou fazer com isso? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E agora? Vou morrer? Não vou morrer? O que vem pela frente? Então vem uma avalanche de dúvidas em relação ao diagnóstico. O segundo momento é o momento da cirurgia. E aí eu vou falar e aí pode ser que para algumas pessoas não tenha tanta importância isso. Mas para mim foi o momento em que eu me vi mutilada. Né? Quando você é uma mulher jovem, eu tinha 30 anos na época, que a primeira vez que o médico tirou o meu curativo e eu me olhei no espelho, eu estava mutilada. Eu não me reconheci naquela pessoa que estava no espelho. Falei, caramba, todo mundo, nossa, tá ótimo, a cicatriz tá ótima. Não tem nada ótimo. Tá ruim pra caramba, não tá legal. E o terceiro momento é quando cai o cabelo. Porque até ali você consegue disfarçar que você não está doente, você não está passando por um momento, né? Você se finge de forte e tal. Mas no momento em que você perde o seu cabelo, primeiro que você perde a moldura do seu rosto e você perde a sua identidade em algum momento, né? Você se transforma numa outra pessoa. E aí começa todo o seu processo de aceitação disso, né? Então, durante esse processo, eu passei por vários momentos de aceitação. Mas tinha uma única coisa que eu tinha certeza, é que eu não ia morrer disso. Que isso não ia me matar. E eu tive que desvincular a minha vida à história da minha mãe. Porque eu tive 2 olhares, né? Então eu tive um insucesso e a possibilidade de um sucesso. E eu precisei de muita terapia para me ajudar a fazer isso. Então quando você fala lá, que você pergunta, né, que o psicológico, de verdade, a sua cabeça ela é a sua sentença. Então eu precisava desvincular a minha história da história da minha mãe para que eu pudesse seguir o meu caminho, para que eu pudesse fazer a minha história, para que a minha história fosse diferente da dela, porque cada pessoa é diferente uma da outra, que cada pessoa vai ter um destino diferente do outro, né? Lógico, com algumas coisas em comum, uma doença, mas é uma doença, ela não é a tua vida. Eu vivi a minha vida como uma doença, eu não vivi uma doença em nenhum momento. Então eu continuei correndo, eu continuei fazendo os meus exercícios físicos, eu corri até a minha 12ª sessão, depois da série vermelha eu não consegui mais correr, porque me destruía. Eu tive várias intercorrências nesse curso, então assim, e hoje eu tô aqui, recebi um diagnóstico de infertilidade há 5 anos, um doutor maravilhoso, para não dizer o contrário, disse para mim que eu não poderia ser mãe. Não vai ter que conseguir, você não vai conseguir. Eu falei assim, olha, então vamos combinar uma coisa. Ser mãe não está condicionado em gerar um filho. Eu vou ser mãe de qualquer jeito. Eu posso não engravidar, porque a quimioterapia me deixou estéril. Teoricamente tinha me deixado estéril. Mas mãe eu vou ser, porque mãe, ele é muito mais um querer do que um ter. Eu quero, eu vou ser de qualquer jeito. Independente de como meu filho fosse chegar até mim. 5 anos depois eu comecei um tratamento para engravidar. E hoje meu filho tem 5 anos de idade. Arthurzinho. Amor da minha vida. Então a vida ela vai te dando desafios e vai te dando recompensas. Eu tive que ressignificar a minha vida depois da doença. Porque para mim hoje não basta ter um corpo bonito. Eu quero ter um corpo saudável. Não basta ter o cabelo comprido, eu quero ter cabelo, gente. Porque eu já não tive cabelo.
Então, muitas coisas, por exemplo, faz dieta e não come, aí a nutricionista fala assim, não pode comer farofa. Sinto muito, eu fiquei 1 ano fazendo quimioterapia, eu comia farofa, passava mal, eu vou comer farofa, sim, vou comer farofa, quanta farofa eu quiser. Depois eu corro atrás. Então, você ressignifica o seu tempo, a qualidade do seu tempo, a sua vida, com a sua família, com aquelas coisas que são importantes para você. E quando eu passei por tudo isso, né, e aí eu montei a Laços, né, junto com o time de executivas aí da Laços, a oncologia ela sempre vem acontecendo e buzinando, né, no meu ouvido. E a gente resolveu trazer a metodologia da Laços, que é o cuidado em casa, mas focar no nicho que é o nicho da oncologia. Por quê? Porque existe um movimento mundial de tirar o paciente das clínicas de oncologia, tirar o paciente desses locais insóbrios, né, solitários, sozinhos, frios, pouco aconchegantes, para o local onde você vive, onde você mora. E o que essa metodologia traz de diferente? Ok, Johanna, eu vou cuidar, eu vou monitorar os sinais e sintomas, eu vou monitorar, fazer a navegação do paciente, eu vou fazer intervenção precoce. Tudo isso que pede está incluído no programa, vocês vão conhecer mais na frente. Mas o olhar dos holandeses sobre saúde na comunidade, porque o programa ele é holandês, sobre saúde da comunidade, ele faz com que as enfermeiras ampliem sobre aquilo que é determinante para a saúde das pessoas. Então, às vezes, o cuidado vai ser pegar o paciente e na padaria do lado comer um croissant com café. Isso também é cuidado. Às vezes, o cuidado vai ser administrar um medicamento. Às vezes, o cuidado vai ser dar um banho de conforto naquela paciente. Por quê? Porque o cuidado, eu digo que administrar um quimioterápico é super simples. Eu tenho que garantir um bom acesso, eu tenho que garantir a droga no lugar certo, mas existe o cuidado. E o que a gente vai focar aqui é no cuidado dessas pessoas que estão passando por esse momento, com um tratamento que ele pode ser simples, né, no ponto de vista de administrar, mas ele é complexo sobre o que aquela droga faz no organismo das pessoas. Ou o que o diagnóstico tardio faz no organismo das pessoas. Então, o programa ele vai levar informação, ele vai levar navegação, ele vai levar assistência para que as pessoas possam detectar precocemente quando for possível, tratar precocemente quando for possível, acompanhar o tratamento e, além disso, a gente vai olhar para os determinantes, aquelas questões que podem ser modificáveis e que podem ajudar a gente a não a diminuir o risco de ter a doença. Por exemplo, o doutor falou, né, que basta ser mulher. Nascemos mulheres. Vocês são sortudos, tá, meninos? Já é mulher. O fato de ser mulher, pronto, vai ter um fator de risco. Então a gente tem obesidade. A obesidade, a gente pode cuidar da obesidade? Pode cuidar da obesidade. A gente pode estimular as pessoas à mudança de hábito? Podemos estimular as pessoas à mudança de hábito. A gente pode fazer uma dieta adequada? Podemos fazer dietas adequadas. Então, tudo que for determinante de saúde, que são modificáveis, o programa contempla nessa avaliação mais completa. Pode passar. Então, o Outubro Rosa, o doutor falou que ele não gosta, mas eu gosto pra caramba, cada um com a sua opinião, né? Porque, assim, eu concordo que a gente tem que falar de câncer de mama o ano inteiro. Eu acho que isso hoje, pra vocês terem uma ideia, 30% dos cânceres nas mulheres, do total de câncer que acomete as mulheres, 30% é câncer de mama. Então ele é muito prevalente. Então não dá pra gente não olhar para ele o ano todo. Mas fica tão bonito a cidade cheia de rosa, não fica não? Então eu acho que fica tudo muito bonito rosa, né? Então é o momento da gente olhar e se conscientizar sobre a importância do autoexame, a importância do autoconhecimento, a importância da gente olhar pra gente mesmo, né? Se dedicar um tempo pra gente. Isso é uma coisa que eu aprendi também ao longo da vida. Eu não tenho muitos anos de vida não. Há 10 anos, com 30, você já sabe mais ou menos quanto eu tenho. Mas eu, assim, ao longo, eu falo assim, que se eu tivesse lá com 30, com a cabeça que eu tenho com 41, meu Deus, eu era outra pessoa. Mas infelizmente, a gente tem que viver. Felizmente, né, a gente tem que viver pra gente adquirir as experiências, né? E ir fazendo as coisas diferentes na vida. Então, eu acho muito bonito. Pode passar. E aí, quem que é a Laços? A gente foi lá na Holanda buscar uma inspiração chamada Buurtzorg. Buurtzorg lá na Holanda significa cuidado na comunidade. Essa metodologia, ela existe em 25 países.
E aí nós do Grupo Laços representamos essa metodologia aqui no Brasil. E trouxemos essa metodologia para cá há 2 anos. Então agora, dia 1º de outubro, fizemos 2 anos de Laços. A nossa CEO, a Marta, ela é uma grande estudiosa, uma grande defensora aí da longevidade, né, estudiosa do envelhecimento. E foi até a Holanda em uma das suas viagens, conheceu o modelo lá e falou que algum dia ia trazer isso para cá. Aí ela conheceu mais 2 loucas que abriram mão dos seus empregos, pediram demissões, peguei todo o dinheiro que eu tinha na minha conta e investi para trazer essa empresa para o Brasil. E ela tem que dar certo, porque senão eu vou ter que fazer como, gente? Copacabana, como diz o doutor, tem tudo, né? Posso perder picolé na praia, tudo certo, tá tudo maravilhoso. Mas a gente apostou nessa ideia para cá. Então, o Grupo Laços significa Buurtzorg aqui no Brasil. Ela hoje tem 25 países, surgiu na Holanda, a sede fica em Amsterdã. E a gente, uma vez por ano, vai lá para conhecer, para poder ficar lá, cuidar dos pacientes holandeses, fazer visita, como a gente faz aqui. E hoje a gente representa essa metodologia. E aí, o que a gente fez? A metodologia de cuidado de idoso. Então, lá na Holanda, eles cuidam de idosos. Então, a gente foi lá conhecer como é que é isso e trouxemos para cá com esse foco. Só que a gente entendeu que a gente poderia ampliar outras frentes com essa mesma metodologia e adaptar aquilo que a gente faz para o idoso para a oncologia. E como é que a gente vai fazer isso? Pode passar. A gente vai fazer isso, aí são os locais onde Buurtzorg existem, né? Então eu tenho lá América do Norte, né? Alguns pacientes da Ásia, a Europa quase toda, paciente da África, Austrália e agora no Brasil com a Laços. E no Brasil, a Laços ela existe em São Paulo, no Rio de Janeiro, Aracaju, o Distrito Federal e a Bahia. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos indo para o Espírito Santo, para Goiás e para Minas Gerais. Pode passar. Então, em parceria com o Grupo Laços com a Real Grandeza, né, e dentro do Grupo Laços, a Lacon especificamente, a gente trouxe esse projeto para vocês, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Pode passar. Só para contextualizar um pouco, então o mundo ele vem discutindo como fazer oncologia em casa. Então isso não foi da nossa cabeça, isso não é do nada, né? Do nada nós vamos fazer aqui, não levar tudo para casa. Não é isso. Isso vem sendo discutido no mundo há bastante tempo, há algum tempo. Existem algumas iniciativas, né, europeias e americanas de cuidado oncológico em casa e com evidência de que a gente tem melhor qualidade, a gente tem melhor controle de sinais e sintomas, a gente tem endereçamento de pacientes em tempo oportuno de recursos que porventura eles precisem. A gente tem o controle, né, de diminuição de internação desnecessária de paciente, porque a gente atende o paciente e a gente acaba aqui intervindo antecipadamente, né, aos problemas dos pacientes. Pode passar. Então a gente tem aí a Oncology Clinic at Home. Então é uma iniciativa, né, que já é estabelecida, né, nos Estados Unidos de levar a oncologia para casa. Então essa é uma foto real de uma paciente fazendo quimioterapia venosa em casa. A gente vai começar com a oral, mas a gente tem aí um projeto bem ousado de algum momento a gente fazer essa transição. Não vai ser agora, mas existe isso já existe benchmark para fazer isso, já existe empresas que fazem isso, então aí existe uma porta de entrada para a gente poder começar a fazer isso. E lógico, né, com todo o back-office, com toda a estrutura que precisa para que a gente possa fazer isso com segurança. Pode passar. Então a ideia é parar. Então hoje como é que funciona? Você vai indo buscar a saúde e a Lacon traz a saúde indo até você. Eu lembro que quando eu fiz o meu tratamento, eu fiz a mamografia, eu fiz a minha ultrassonografia num lugar, a ressonância no outro lugar, a biópsia no outro lugar, a cirurgia no hospital, a radioterapia no outro lugar, a quimioterapia. Então eu andei, aí eu tive uma mucosite, eu precisei fazer um laser em outro lugar. Então eu andei o Rio de Janeiro inteiro para conseguir completar meu tratamento. A pessoa que está com uma doença oncológica e tratando, o que você menos quer é se deslocar. O que você menos quer é ficar indo para lá e para cá, porque, meu Deus do céu, é uma loucura, é um cansaço. É um negócio, entrar no carro é um jogo danado. Enfim, então, e aí a gente vem falar de acesso, né? Como o doutor falou, ele exemplificou muito bem a questão do acesso das pessoas do serviço público ao que precisa, né? Aos recursos de saúde que precisam ser feitos para poder completar o tratamento. E eu costumo dizer que neste fórum aqui, eu me sinto uma pessoa privilegiada, apesar de todos os problemas, né, todas as dificuldades de acesso, mas eu tive acesso. E essa
E essa empresa que abraçou essa causa, ela está preocupada exatamente com isso, com o acesso adequado, o acesso oportuno, o acesso no tempo adequado, o acesso ao que o paciente precisa, o acesso de olhar de um profissional qualificado sobre as necessidades individuais de cada paciente, né? E o tratamento individual de cada paciente dentro de um processo de cuidado maior, de uma linha de cuidado maior. Então eu vejo isso com muito bons olhos, eu fico muito orgulhosa de saber que existem instituições que se preocupam com o paciente sobre essa ótica, e não apenas em demandar um serviço ou fornecer um serviço e o paciente fica perdido sem saber o que fazer, para onde vai. Então aqui nesse programa a gente vai buscar estar disponível para esse paciente e ajudar esse paciente dentro da jornada dele de tratamento até a cura. Então hoje o programa ele vai trabalhar o vínculo. Quando eu vinculo uma pessoa a outra pessoa, a gente consegue fazer com que o tratamento seja feito de uma boa forma, que o paciente tenha adesão ao tratamento, o paciente consegue falar mais antecipadamente sobre os seus problemas, né? A gente consegue, inclusive, lançar mão de outras competências, de outros profissionais para poder dar conta daquilo que a enfermeira está identificando como problema do paciente, porque às vezes as coisas são concedidas para ela. E aí a gente vincula as pessoas. Como é que a gente vincula a pessoa? Quando a gente coloca a pessoa no centro, quando a gente dá voz a essa pessoa e quando a gente é capaz de escutar aquela pessoa. É só assim que a gente consegue vincular. Então eu preciso fazer com que as pessoas tenham voz sobre o tratamento dela. Então quando a paciente não quer operar, ela não quer operar. Ok, é um direito dela. O que a gente vai fazer dentro desse cenário todo? A gente vai cuidar dela da mesma forma, porque o cuidado ele nunca acaba. Mesmo que eu não tenha nenhum outro tipo de recurso, o cuidado da enfermagem ele é infinito. Porque eu vou ficar com a paciente até o último respiro dela. E como se não bastasse, se precisar, a gente vai até preparar o corpo. Porque nós somos o cuidado em todas as fases da vida da pessoa. Pode passar. Quem são os pacientes elegíveis do programa, então? Mas são pacientes em investigação e ou casos confirmados em tratamento por QT oral na cidade do Rio de Janeiro, com as seguintes variáveis: mama, próstata e pulmão, através da navegação da enfermeira, que vai possibilitar o acesso, e aí depois aquele outro slide, né? Então, o que vai acontecer? Todos os pacientes que estão em investigação, por exemplo, eu tenho uma mulher, o que vai acontecer? Só para vocês entenderem. Se eu tenho hoje a gente definiu alguns marcadores que são marcadores críticos do projeto. Se eu tenho uma mulher que foi pedido uma mamografia para ela, o sistema da gravidez automaticamente vai receber um flag. Dona Maria pediu mamografia, pum. Então a gente já fica ligado. Dona Maria vai receber, através de tecnologia, através de inteligência artificial, um recado. Dona Maria, parabéns por realizar o exame, né? Se a senhora precisar de alguma coisa, entre em contato conosco, algo desse tipo. Aí a Dona Maria o exame dela veio alterado, e aí bateu lá na Real Grandeza um pedido de biópsia. Opa, se a Dona Maria fez uma mamografia e a Dona Maria pediu uma biópsia, eu tenho que ficar mais perto da Dona Maria. Aí automaticamente a Dona Maria vai receber uma outra mensagem, uma outra ligação. Dona Maria, a senhora conseguiu já agendar a sua biópsia? Como é que está a realização do exame? A gente está aqui acompanhando. Lógico, de uma maneira muito delicada para a gente poder fazer isso. Depois disso, o sistema, porque é tudo muito interligado, a Real Grandeza ela vai receber a solicitação de um outro tipo de segmento para esse tratamento. Então, quando isso acontecer, significa que possivelmente estamos diante de um caso de câncer de mama. E aí, a minha enfermeira, a nossa enfermeira, vai ligar para a senhora, para a Dona Maria, e falar: Dona Maria, eu sei que a senhora está com a cirurgia agendada, eu posso marcar uma visita para ir na casa da senhora para tirar todas as suas dúvidas. A gente vai acompanhar a senhora no pré-operatório, no pós-operatório, durante o tratamento, se for possível. E aí, essa enfermeira vincula a Dona Maria até a Dona Maria acabar o tratamento dela. E se a Dona Maria precisar de um psicólogo, a enfermeira vai viabilizar. Se a Dona Maria precisar de um farmacêutico, ela vai viabilizar. Se a Dona Maria precisar de um nutricionista para poder adequar a dieta, ela vai proporcionar. Se a Dona Maria precisar de uma fisioterapia porque fez uma cirurgia, está com uma retração de mama e eu preciso voltar à mobilidade da mama, a enfermeira vai viabilizar. E esse programa, junto com tudo isso, cuidando dessa paciente para que ela passe por esse momento, passe por esse período e tenha aí qualidade de vida, independente de qualquer coisa que fosse acontecer com ela dentro desse programa, desse programa oncológico. Pode subir. E quais são os pontos focais, então? Como eu falei para vocês, pacientes que realizam exames específicos
Eu falei da mama, porque a gente está falando do Outubro Rosa, mas eu vou ter aí o paciente da próstata, que fez lá uma solicitação de biópsia de próstata. Se eu fiz biópsia de próstata, uma solicitação de biópsia, eu tenho que ficar de olho nesse senhor, porque pode ser que evolua para a continuidade de diagnóstico. Pacientes que seguem a investigação de diagnóstico, como eu falei para vocês, e os pacientes que estão em tratamento, né, que efetivamente já estão em tratamento, vão ser convidados a fazer parte do programa para seguir aí na linha do cuidado. E todos esses pacientes, seja ele em tratamento, exames específicos, fazendo investigação diagnóstica, em tratamento oncológico, aí eu estou falando do nível Brasil, nível nacional, vão ter acesso liberado a um aplicativo Matinê. Ai, Hanna, lá vem. Eu não gosto de aplicativo é difícil de mexer, é difícil de baixar, é um saco aplicativo, eu não sou muito ligada na tecnologia. Isso aqui é uma disrupção que a gente vai ter que fazer, o mundo tecnológico. Os idosos vão viver muito tempo. Então as pessoas aos 60 a mais vão viver até 100. E aí a tecnologia ela é uma realidade, mas o time vai ajudar tudo isso, né, a baixar o aplicativo, a lidar com o aplicativo. O que tem esse aplicativo? Para que eu preciso ter isso? Tem uma série de coisas. Pode subir, por favor. Além do tratamento específico lá da enfermeira, que vai ser no dia a dia, né, no dia a dia de vocês, a gente tem aí o estímulo à participação do aplicativo. Ele chama Matinê, então Matinê é o aplicativo da Laço Saúde, e dentro do Matinê vai ter o Contê de Conte com a Gente. A gente quis tirar esse nome, que é o aplicativo da Lacom. Por quê? Porque o Matinê hoje, como que funciona? Os idosos eles entram no Matinê e eles preenchem o questionário de saúde. A partir do perfil, a partir de nível de escolaridade, de interesses de cada um, eles são divididos em grupos. E a Tainá, que está aqui, é o que faz a gestão desses grupos. Então, eu tenho live sobre saúde, eu tenho live sobre... tenho dança de rumba, eu tenho receitas, eu tenho dicas de saúde, eu tenho educador físico fazendo exercício, tenho fisioterapeuta fazendo atividade, tenho atividade de memória, cognição... Enfim, uma série de coisas que os grupos vão... E aí eles marcam para tomar chopinho, um se conhece junto com o outro. Então é uma beleza. E o Contê, ele vai ter conteúdo de oncologia. Porque e são conteúdos muito específicos. Porque eu não vou dar uma aula de rumba para quem tem um ECOG 4, estou falando linguagem mais técnica, nem para quem está lá com o tratamento, né, um nível de cansaço 4, significa que não consegue nem levantar da cama. Aí eu vou lá e falo, vamos lá para uma aula de rumba. Ela vai mandar eu para onde? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai fazer algumas intervenções, porque eu estou lidando com pacientes com necessidades completamente diferentes neste momento da vida, né? Então o que vai conter nesse aplicativo? Pode subir. A carinha dele, então onde é que vocês vão clicar para poder saber? Depois tudo isso a gente vai mandar vídeos informativos, como é que faz para baixar, pode subir. Então o que tem nesse aplicativo? Ferramenta de apoio para proporcionar conhecimento sobre cuidados em oncologia, instrumentalizar cuidadores e pacientes para reconhecer as necessidades no ambiente domiciliar da pessoa em tratamento oncológico. Então, por exemplo, o modelo holandês ele traz isso muito forte, a questão da ambiência, em que local esses pacientes estão inseridos, como é que é a temperatura do quarto, como é que é o barulho, como é que é a luminosidade, né? Se está frio, se não está, o que incomoda, o que não incomoda. Por exemplo, eu tenho um paciente que vai fazer uma cirurgia, qual é a melhor posição, o que eu preciso trazer ali de instrumentos que pode facilitar ou melhorar, né, o dia a dia dela. Instrumentalizar para identificar necessidades de dimensões emocionais, de adesão ao tratamento, de efeitos adversos ao tratamento. Então aqui lá dentro do aplicativo você vai entender, você pode acionar psicóloga por dentro do aplicativo, conselheira por dentro do aplicativo, conhecer os eventos adversos que porventura cada droga pode ocasionar. Então eu posso ter náusea, eu posso ter vômito, eu posso ter enjoo, eu posso ter cansaço. O que eu faço nessas situações, né? Em que momento é o momento de acionar a minha enfermeira? Proporcionar cuidadores estratégias de mitigação de impacto físico e emocional do tratamento para pacientes e família. Eu costumo dizer que quando a gente tem uma doença dessa, a família adoece. Então todo mundo fica doente, todo mundo fica triste, todo mundo não sabe o que fazer. Então o cuidado de enfermagem, né, dentro de um programa oncológico, ele precisa ser extensivo para a família. Então eu preciso olhar para o olhar de quem cuida, né? Então como é que essa pessoa está se sentindo para cuidar?
O quanto, por exemplo, eu lembro que quando a minha mãe ficou doente, eu cuidei dela, eu fiquei doente e minha mãe tinha melhorado. Minha mãe morreu de uma recidiva. E eu lembro que quando eu fui fazer quimioterapia, eu falava assim, minha mãe mora no Espírito Santo. Eu falava assim, mãe, vem ficar comigo. Minha mãe nunca veio numa sessão de quimioterapia. Nunca veio. E eu achava aquilo uma pessoa, eu falei, poxa, mãe, nunca vem ficar comigo, tô aqui fazendo quimioterapia. Minha mãe nunca veio. Ela vinha, 7 dias depois, que quando passava o período Nadir, eu tava melhor, e aí eu podia ir pro shopping, eu podia passear com ela. Nesse momento ela vinha. No dia da quimioterapia, ela nunca esteve do meu lado. Aí eu fui entender depois. Ela falou assim, sabe por que eu não consigo? Sabe porque eu não aguentava ver aquilo. Aquilo pra mim era morte, de ver aquela situação. E a gente tem um julgamento de, ela não quer, não, ela não conseguia. Era demais pra ela ver a filha dela naquela situação. Ainda mais porque ela sabia que eu era uma transgênica e a minha vida inteira falou que ela passou o gene pra mim. Olha. É um sofrimento para ela. Então, o quanto que o outro, o quanto que o cuidador está apto ou consegue fazer aquilo, porque aquilo pode ser muito agressivo para ele. Então, a gente precisa olhar e ter o olhar de quem cuida para o que está cuidando da pessoa que está precisando do cuidado. E aí que a gente entra com o nosso profissionalismo, com o nosso olhar diferente para isso. Pode subir. Então, os cuidadores, porque o Brasil ele é muito. Na Holanda, os pacientes ficam sozinhos. Seja ele qualquer tipo de doença. Tem paciente com um Alzheimer avançado que mora sozinho. Eu tenho muita tecnologia envolvida, eu tenho sensores, eu tenho devices, enfim, que a gente consegue monitorar esses pacientes. O Brasil ele tem uma característica diferente, que é a presença do cuidador. Ainda mais as pessoas mais idosas, elas mantêm uma pessoa ali para ajudar no cuidado. Então, o empoderamento dos cuidadores para evitar idas desnecessárias a emergências, criando vínculo com a enfermeira para ela identificar a real necessidade de ir, ou se ela pode resolver isso dentro da casa do paciente. Aumentar a adesão ao tratamento oncológico, isso aqui é um dos principais objetivos, pensando aí no paciente oral. Eu lembro também, e eu vou trazer muitos exemplos reais, pessoal, não é porque eu quero valorizar isso não, mas é porque isso realmente acontece. Quando a minha mãe faleceu, ela estava em QT oral. Quando a minha mãe faleceu e que eu fui arrumar as coisas dela, que eu abri a última gaveta do guarda-roupa, todos os comprimidos estavam embaixo. Ela não tomou nenhum comprimido mais. Mas em nenhum momento ela teve liberdade e ela teve segurança para dizer para mim que ela não queria mais. Porque eu, como filha, jamais dei essa abertura para ela. Porque eu jamais ia assumir que minha mãe pudesse existir. Entende? Então, tudo isso traz para a minha vida, e quando eu vou gerenciar algo desse projeto, algum projeto desse tipo, o quanto que eu tive que mudar a minha cabeça para tratar dessas pessoas, porque elas têm voz. Ela pode não querer operar, ela pode não querer tomar um remédio, ela pode não querer, entendeu? Mas o que a gente precisa fazer aqui é tentar fazer com que as pessoas aumentem a adesão, entendendo o objetivo daquilo, sabe? Estou aqui do teu lado, você vai conseguir, se precisar de alguma coisa, nós estamos juntos. E aí a gente vai conseguindo melhorar a adesão. Evitar internações desnecessárias, como eu falei, cuidar dos efeitos colaterais. Então aqui, muito mais do que cuidar dos efeitos colaterais, identificar o quanto antes eles estão aparecendo para a gente poder intervir o quanto antes. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma náusea grau 1, ou vômito grau 1, ou uma histeria grau 1, eu tenho que tratar no grau 1, não tenho que esperar chegar ao grau 4. Se chegar no grau 4, eu vou ter que internar. Uma mucosite grau 1, eu faço um laser de imediato, já melhora aquilo ali. Então, no grau 4 eu vou ter que internar, passar uma sonda para alimentar. Então, a gente precisa tratar as intercorrências de eventos colaterais, e monitorar as toxicidades que as drogas trazem para o paciente o mais precocemente possível. Eu só consigo fazer isso com navegação e com acompanhamento. Apoiar o cuidado paliativo no domicílio, cuidar do paciente em seu próprio ambiente, gerando maior humanização. Então, estou na minha casa, estou na minha televisão, estou vendo minhas coisas que eu gosto, estou na minha cama. Porque, assim, eu costumo dizer, a gente viaja, então agora, eu e ele também para Aracaju. Fico uma semana fora no hotel, meu Deus. Eu fico doida para voltar. Fico uma semana, tá viajando, tá maravilhoso, curtindo a praia, meu Deus, mas você só quer a sua cama e o seu banheiro, não? Você só quer a sua cama e o seu banheiro. Não tem nada melhor no mundo que a sua cama e o seu banheiro. Pode ser a mais simples que for, o lugar mais simples que for, é a sua cama. Nada substitui o seu ambiente. E a gente está propondo fazer isso lá, na sua casa, onde você se sente mais confortável, onde você tem mais liberdade, onde você se sente mais acolhido. Pode subir. Então, temas que impactam durante o tratamento. Então, assim, lá nesse aplicativo eu vou ter lá uma série de coisas. Então, conversando sobre oncologia com a família, os mitos sobre o câncer, efeitos adversos dos medicamentos,
cuidados básicos com os alimentos, cansaço, queda de cabelo, saúde bucal, náusea e vômito, efeito gastrointestinais das medicações, monitoramento de sinais de complicação e quando buscar ajuda. Tudo isso vai estar lá dentro do aplicativo, é só você acessar de acordo com o conteúdo que foi interessante para você naquele momento e seguir aí as orientações, né, as leituras e os contatos com a equipe. Pode subir. Pacientes em tratamento oncológico seguirão o ciclo do cuidado. Então, a enfermeira gerenciando as necessidades e endereçando as demandas. Aquilo que eu falei para vocês lá em cima. Todos os pacientes que já estão em tratamento vão entrar no ciclo do cuidado e a gente vai gerenciar as necessidades e endereçar aquilo que o paciente tiver demanda dentro do programa. Pode subir. E como é o ciclo do cuidado? O que a enfermeira vai fazer na sua casa quando ela for lá? Então, a gente tem histórico de saúde, e aí a gente vai conhecer um pouquinho de você, saber como é que é a sua vida, como é que foi a sua história até aqui, se teve alguma cirurgia prévia, se não teve, se tem alguma doença crônica que a gente precisa cuidar, porque às vezes a gente olha para o tratamento oncológico e esquece que o paciente tem diabetes, tem hipertensão, tem outras doenças que também têm que ser controladas nesse período. A gente vai fazer uma avaliação oncológica. A avaliação oncológica eu vou saber que tipo de tumor é esse, que tamanho foi esse, que exame já foi feito, se tem ECOG, se não tem ECOG, se é um tratamento adjuvante, se é um tratamento neoadjuvante. Então aqui é um olhar muito especialista da enfermeira sobre o tratamento, a avaliação oncológica do paciente, ou seja, muito mais da condição atual dele, porque é um paciente que vai entrar numa linha oncológica. Rede de apoio. Todo mundo falou aqui, né, viu os dois depoimentos falando sobre rede de apoio. Muitas vezes o paciente oncológico vai fazer pela rede, não por ele. Vou fazer pelo meu filho, vou fazer pelo marido, vou fazer pela minha mãe. Muito mais. Então a rede de apoio ela é fundamental para seguimento, para apoio, para entendimento, porque às vezes você só quer um colo, às vezes só quer chorar, né? Às vezes você só quer... Eu lembro que quando eu chegava, eu só queria ouvir um louvor que uma amiga minha lá do hospital me deu, eu ligava o louvor, sentava no chão, eu não conseguia ficar em pé para tomar banho, minha mãe sentava. Sentava, eu chorava. Aí quando eu bati na porta, eu falei, me deixa, eu chorava. Eu chorava litros. Aí depois chorava, ficava inchada. Quando eu saí de lá, eu queria correr. Ai, era o momento da minha vida, desliga esse. Até hoje eu falo assim, fecha esse banheiro, me dá 5 minutos, com 5 anos fica meio difícil ter 5 minutos de paz. Mas aí você vai entendendo que, nossa, me dê esses 5 minutos de paz, eu poder escutar um louvor tranquilo e chorar se for possível, né? Porque a gente não se dá o direito nem de chorar. Pode chorar, faz parte. Gestão medicamentosa aqui é um ponto muito importante, seja ele no grupo Laços para o cuidado do idoso, seja para o tratamento oncológico. A gestão medicamentosa pensando aí na adesão, pensando no controle do medicamento, na dispensação desse medicamento, nas interações medicamentosas. O medicamento pode interagir com o outro, o medicamento pode interagir com o alimento, qual o melhor horário para tomar determinado medicamento. Não posso abandonar os medicamentos do cardiologista, né, do medicamento do endócrino. Eu preciso fazer uma reconciliação de tudo isso para a gente poder ter segurança no medicamento, porque se tem uma coisa que leva o paciente para o hospital é a interação medicamentosa e toxicidade por medicamento, né? Então a gente precisa, porque às vezes o paciente tem a prescrição do cardiologista, do endocrinologista, do geriatra, do urologista e do oncologista. Você pega essas 5 prescrições e aí como é que dá? Dá ruim. Tem que ter alguém para olhar as 5, para reconciliar, formar em uma, adequar os horários, fazer, né, a divisão dos horários para não ter interação e a gente acompanhar aí todo esse acompanhamento com segurança. Avaliação do ambiente, se eu preciso de barra de apoio, se eu não preciso, se tem bicho doméstico, se não tem. Eu tenho uma paciente que o gato dela derruba ela pelo menos 2 vezes por mês. Mas o gato é o amor da vida dela. Qual é a solução para isso? Tipo, eu não posso mandar ela matar o gato. Nunca mais ela recebe na vida da casa dela, mas é uma alergia e o gato se embola na perna dela, ela cai 2 vezes por mês para esse gato. E aí eu fico, deixa o gatinho ali, vamos fazer um... Não tem jeito, gato, ela ama o gato é a vida dela. E aí, ambiente, o que envolve no ambiente? Desde as questões sanitárias, né? Eu tenho pacientes que moram em lugares muito pobres, que não têm acesso nem às questões de higiene, ambiente, as relações sociais, super importante, né? Se eu tenho um paciente que mora sozinho, então quem são as relações dessas pessoas? É o vizinho, é o porteiro. Eu tenho lá na Barra, eu tenho um paciente, esse eu atendo, que ele fala assim, ó, fulano não desceu hoje, hein? Dona TT não desceu hoje para tomar sol. Eu já sei que eu vou dar TT mal, porque todo dia desce para tomar sol. Então o porteiro é meu, ó. O porteiro falou, Johanna, não desceu hoje, TT. Eu já sei que tem problema lá em cima. Aí eu vou lá entender o que está acontecendo.
Então, entender as relações sociais e a questão da ambiência do paciente onde ele vive. Os riscos assistenciais são os riscos que a gente traz, né, para o paciente. Eu estou falando risco de queda, risco de úlcera por pressão, risco de broncoaspiração, a pessoa mais idosa, risco de infecção, né, risco de interação medicamentosa. Então, todos esses riscos eles são identificados. Depois que a gente passou por todo esse ciclo de avaliação, a enfermeira monta um plano de cuidado. E aí o plano de cuidado ele é individualizado, porque ele é para cada pessoa diferente. Então o que a gente vai olhar para a Dona Maria vai ser diferente da prioridade que a gente vai olhar para o seu João, que vai ser diferente que a gente vai olhar para a Dona Ana. Porque cada um tem uma necessidade diferente. Porque o paciente está lá no centro, é ele que vai dizer o que é melhor para ele ou não. A gente vai combinar com ele qual vai ser as prioridades dentro do plano de cuidado. Lógico que a gente vai ter olhar por algumas questões críticas, mas ele tem que ser combinado. Porque se a gente não combina com o paciente, a chance dele aderir é muito pequena. O paciente tem que fazer sentido para ele, não fazer sentido para nós. Porque às vezes a gente fala assim, que nós queremos que seja dessa forma, mas a gente não pergunta para quem vai receber o cuidado se está bom para ele. Então a gente precisa combinar. Pode subir. Então esse é o nosso time, o time da Lacom, a Bernadette, Marta, o Cid, Alfredo e eu. Esse aqui é o telefone que vocês podem entrar em contato para saber mais sobre o programa. Meu muito obrigada, mais uma vez é um prazer estar aqui. Eu espero, né, encontrar vocês em algum momento, nem que seja nos nossos eventos para comemorar as coisas, né? E eu queria deixar assim, muito claro que é um programa lindo, é uma iniciativa muito nobre. É a primeira operadora do Brasil que nos chamou para conversar sobre isso. E usem bastante a gente, nós estamos aí disponíveis para ajudar quem for preciso, tá bom? Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer a presença da Laços Saúde, a presença de todos vocês aqui. Tudo que aconteceu hoje aqui foi muito importante, eu acredito que agregou muito valor para cada um de nós, não só para vocês que estão aí, mas para nós também que estamos aqui participando do evento como um todo. Como eu disse no início, né, nós consideramos o conceito de saúde ampliado, e esse conceito de saúde ampliado coloca o indivíduo no centro. E o indivíduo quem é? É o nosso paciente, que precisa de um cuidado humanizado, de um cuidado com apoio. E é isso que a gente está se propondo a fazer aqui. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Como eu disse, também nós temos aqui alguns documentos, folder, nós temos todos os materiais necessários para sanar essas dúvidas. Existe uma matéria também que vai ser disponibilizada na Fundação Real Grandeza. Nós já capacitamos também a nossa rede de apoio de atendimento ao nosso participante para que eles também tenham condições de esclarecer qualquer tipo de dúvida a respeito. Mas eu deixo aqui aberto, caso vocês queiram ainda fazer alguma pergunta. O programa já iniciou? Pergunta? Exatamente. Hoje é o lançamento do programa. Então, a partir de hoje, entrando em contato com os nossos canais ou através do folheto, que também tem alguns telefones de contato, você já pode sim entrar em contato conosco, ver a questão da elegibilidade e iniciar o processo de inclusão neste formato que foi colocado aqui muito bem pela enfermeira Johanna. Ok? Mais alguém? Pois não? Eu quero agradecer a Fundação pelo meu plano. Meu plano é o Auro. Eu tive câncer há um mês atrás de tireoide, maligno e benigno. Eu não consigo falar porque eu tive um tipo de uma operação diferente, não cortei a garganta. Você está falando muito bem, melhor que abalação. Melhor que eu, vou falar. Então, eu usei pela primeira vez o meu plano Auro. Meu marido operou a mão, ou também usou pela primeira vez o Auro. E eu quero agradecer porque a Fundação me ajudou muito, não só pelo a valsa, que aqui, como eu moro em Copacabana, eu me trato na valsa. E a valsa não cobra pra gente a coparticipação, que é muito importante. E mais agora, esse trabalho de vocês, lindo de morrer. Então, Patrícia, muito obrigada. Agradeço a toda a diretoria e toda a equipe da Fundação. Toda vez que eu vou lá, então toda vez que eu ligo, ou toda vez que eu brigo, eles resolvem o meu problema. Tá? Então eu quero agradecer isso aqui. Eu não tenho câncer, eu vim aprender. Como disse o doutor Rafael,
Eu nunca tinha visto numa reunião de Outubro Rosa, oncologia. Gente, é fantástico. Então, muito lindo e parabéns para todos vocês, ok? Isso eu quero agradecer. Olha, a gente ainda tem muito que melhorar, muito, né? Mas uma coisa eu posso dizer, incansavelmente, essa equipe está sempre pensando o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode fazer de melhor. E assim, e eu acho que isso é porque a Real Grandeza, ela não é um plano de saúde, ela é uma família, né? Então, os empregados, eles fazem parte do plano de saúde, os funcionários, eles fazem parte uma vida inteira do plano de saúde, as pessoas acabam se conhecendo pelo nome, e é uma instituição em que ninguém é só um número, né? Nós somos pessoas com as nossas histórias, com as nossas dificuldades. Então, a gente está buscando sempre as melhores técnicas. A instituição ainda tem muito a se modernizar. Precisamos voltar a crescer. O mercado mudou, mas eu vejo assim, é uma equipe qualificada. Os diretores passam, a equipe fica. E é uma equipe qualificada e é uma equipe assim, que faz tudo com muito amor, com muito empenho, com muito carinho, e eu vejo os beneficiários também retribuindo isso na forma de como eles zelam pela Real Grandeza. Então, acho que essa relação faz da gente uma extensão da nossa família. É como se a gente ganhasse mais uma família, tendo como núcleo a Real Grandeza. E por isso é tão importante, mesmo quando eu passar, vão vir outros diretores, mas como é importante a gente continuar lutando para manter essa instituição viva. Porque essa é uma instituição que, se desaparecer, ninguém consegue mais botar nada desse porte, dessa qualidade de pé de novo no mundo hoje como ele está, né? Então, eu acho que a gente, todos nós, a despeito do cargo que ocupe, a gente tem que zelar por essa instituição, né? Porque hoje, se a gente pode se dar o direito de pensar num programa desse, é porque a gente não tem um dono que vê margem de lucro, a gente não tem um acionista que quer que dê dividendo no fim do semestre, justamente por ser esse perfil mutualista, né? E na hora que se perde isso, tudo vira número. Então isso é uma riqueza que às vezes a gente não consegue enxergar, mas não pode ser perdida de vista, né? Essa liberdade que a gente tem de pensar assim, o que o mercado tem de melhor para oferecer. Então é isso que a gente quer. A Laços está com um programa legal, inovador, diferente, trouxe lá da Holanda. Então a gente quer isso para o nosso beneficiário, sem ter que pedir uma autorização para um acionista, para um dono que vai fazer um cálculo ali, ver o quanto aquilo atende aos interesses dele. A gente não pode perder isso, né? Mas muito obrigada pelo seu depoimento. Ele é um combustível muito importante para todo mundo que trabalha na Fundação Real Grandeza, com certeza. Obrigada. É muito importante esse encontro presencial nosso aqui, complementando o que a Patrícia falou, essa sensação de que nós somos uma família. Nós acabamos, na fundação, ficando uma família que ficou distante, né, um do outro, só se vendo por vídeo. Como a gente tem um número aqui de camisetas que eu acho que é igual ao número de mulheres que tem aqui, a gente vai distribuir em vez de sortear, tá bom? Então, todas vocês vão ganhar uma camiseta como essa aqui, que eu estou vestindo. Logo a gente vai publicar esse vídeo no YouTube e aí a gente divulga nas nossas redes sociais, então fiquem atentos.
Os depoimentos de vocês também vão estar lá. São muito importantes para nós e para outros beneficiários também conhecerem a experiência de vocês, né? E lá fora a gente vai ter não é mais coffee break, né? Um brunch agora. Para a gente poder conversar e se conhecer melhor, quem a gente ainda não, quem está conhecendo hoje, né? E, tô esquecendo alguma coisa? Não vamos esquecer a nossa foto. Vamos lá, tirar aqui na frente. Vem pra cá, então, tirar a nossa foto. Divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com a cor da mais linda flor do mais ativo horror, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me for tão clemente a me encher de luz, formada numa tela deslumbrante, meu coração junto ao meu ansiado, pregado e crucificado sobre a rosa, já fonte.